Senhor. Então, eu sei o que era o problema. Descobri, consertei, graças a Deus. E é isso aí, gente. Agora vamos para o debate. É o seguinte, senhoras e senhores, estamos aqui com três feras aqui, que é o pastor Maurício Bento, o Kleber Guedes, e eles vão estar debatendo sobre o Cavaleiro de Apocalipse. Bem, o que acontece? Alguns vão dizer que ali em Apocalipse, aquele cavaleiro primeiro trata-se da pessoa de Jesus. Já existe um outro grupo de intérprete que diz que não é Jesus. Ali é o anticristo. Mas existe um segundo grupo que nem é Jesus e nem é o anticristo, mas representa a palavra. Três possíveis interpretações. E para isso, nós temos aqui duas pessoas que são especialistas no assunto e que vão estar esclarecendo para nós essa questão. Pastor Maurício Bento, aqui presente no Arena Apologética. Olha o sorriso do rapaz aí, ó. Eita! É isso aí. E com vocês, o professor Kleber Guedes. Olha aí a cara do bicho aí. Olha o sorriso dele. Ele não tem sorriso, né? Ele tá com... Aê, rapaz! Bem, senhoras e senhores, e eu, esse cabeça chata, apresentando aqui o Arena Apologética com muita alegria, porque hoje eu quero saber se o Cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, é a palavra, ou o Cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, é Jesus, ou se é o anticristo. Sem mais delongas, eu já quero estar aqui colocando o sorteio. Então, senhoras e senhores, aqui no Arena tudo é ao vivo, não tem enrolação, né? Então vamos aqui fazer um sorteio já rapidinho para estar sabendo, para a gente saber quem são os que vão iniciar esse debate. Então já quero aqui estar sorteando, vamos lá. Vou colocar aqui Pastor Maurício e professor Kleber Guedes. É isso aí. E eu estou agora, nesse instante, colocando na tela para que vocês possam acompanhar o sorteio. Hoje eu vou torcer para os dois. Eu quero ver como que vai ficar essa questão. Bem, aí está o relógio como prometido. Vamos sortear agora para saber quem é que vai iniciar perguntando em todos os blocos. Então vamos lá. Sorteando no 3, no 2, no 1, já. Quem vai iniciar perguntando em todos os blocos é nada mais, nada menos do que o Kleber Guedes. Querido Kleber Guedes, já quero estar dando aqui o seu tempo de 2 minutos para que possas tu fazer sua apresentação. O seu tempo já está na tela. Deixa que eu pôr na tela. Fique à vontade, comece quando quiser. Fique à vontade e comece quando quiser. Pastor Maurício está rindo ali. Ele está se abrindo. Eu acho que ele deve estar recebendo uma revelação especial. Kleber Guedes, o seu tempo está na tela. Fique à vontade. Que a Shalom do Eterno esteja com todos os senhores e senhoras aqui do Arena Apologética. Aqui é o vosso amigo pastor, professor Kleber Guedes. Amém? Sou casado, sou pai de um filho, sou membro da Congregação do Eterno Yeshua, uma igreja de punho judaico-messiânico. E hoje nós estamos aqui mais uma vez no Arena para participar desse debate, né, que estava programado, mas foi desmarcado. E na última hora aqui, o pastor Maurício mandou uma mensagem para mim falando do debate. Não estou aqui 100% preparado, se eu não responder alguma questão aqui, que os irmãos venham entender, que na hora que eu ia me preparar, o Maurício falou, não vai ter debate não, que eu já tinha desmarcado, né? Mas a gente vai fazer de tudo para contribuir com o conhecimento acerca desse assunto, que eu me coloco aí como um aluno, não como mestre num assunto que é escatologia. Uma alegria poder debater com o pastor Maurício, um amigo, um colega, que já conhecemos há algum tempo, e que temos aí uma admiração, um carinho especial pelo mesmo. Espero gerar edificação espiritual para a vida daqueles que vão estarem aqui estudando. Nosso objetivo aqui não é
demonstrar muito conhecimento, mas o nosso objetivo é gerar na vida das pessoas que assistirem edificação espiritual, tá certo? Um abraço a todos. Amém. Muito bem. Nesta ocasião, pastor Maurício Bento, aqui presente, já podem também fazer suas considerações iniciais, dispondo do seu tempo de 2 minutos. Seu tempo já está na tela, fique à vontade. Olá, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus reine e domine sobre todos vocês. Sou o pastor Maurício Bento, escritor, bacharel em teologia e também me formando em gestão financeira e escritor do livro Desmascarando Satanás. Hoje, junto com o meu querido amigo Kleber Guedes, a qual já tive o prazer de vê-lo ministrando próximo à minha casa, né? Estaremos tratando de um assunto muito relevante, ao mesmo tempo também minucioso, acerca de Apocalipse capítulo 6. Tive já um debate há um mês e pouco atrás com o Alexandre, né? Sobre isto. Aí o Kleber me chamou lá na Academia de Profetas para discorrermos um pouco mais. Tenho certeza que hoje não estamos aqui em uma disputa, quem sabe mais e quem sabe menos. Tenho certeza que o debate de hoje, de uma forma didática, bem sedimentada, com argumentos bem responsáveis, irá contribuir para os internautas do Arena Apologética. Que Deus, em sua infinita misericórdia, venha nos abençoar, venha nos ajudar, e vou usar a expressão do Clebinho, que a Shalom do Eterno estejam com todos aqui nesta noite. Não falo isso como zombaria, porque tenho grande respeito pelo homem chamado Kleber Guedes, que também é um grande servo de Deus. Que Deus abençoe a todos e que hoje possamos ter um debate abençoado. Muito obrigado. Muito bem. Eu já parabenizo os dois pelas apresentações e que comecem o debate. Bem, senhores, eu já quero aqui expressar também a minha alegria de estar recebendo os dois debatedores, professor Kleber Guedes e pastor Maurício Bento. É uma honra estar recebendo os senhores aqui. É uma satisfação verdadeira para mim e para todos aqui do Arena, creio eu, porque os senhores vão fazer uma apresentação aqui muito boa, que o Brasil, o mundo, todos os que estão envolvidos com teologia carecem, necessitam ouvir. Apocalipse capítulo 6 traz uma problemática e a solução talvez esteja aqui na Arena Apologética agora, nesse momento. De um lado, pastor Maurício Bento. Do outro lado, professor Kleber Guedes. Professor Kleber Guedes é imbuído na teologia, é estudioso, pesquisador. Por outro lado, nós temos pastor Maurício Bento, imbuído na teologia, estudioso, escritor do livro Desmascarando Satanás. São duas potências. E hoje eu quero aprender. Que comece o debate aqui no Arena Apologética. Bem, sem mais delongas, o sorteado foi o Kleber Guedes. Nesta ocasião, o Kleber Guedes pode dispor do seu tempo de 3 minutos para fazer a sua primeira pergunta neste primeiro bloco. Que comece o debate. Tempo para Kleber Guedes. Grande amigo e professor Maurício Bento. Vou fazer a pergunta que é fácil para você responder. Bem, nós sabemos que o que estamos aqui para debater é algo que faz parte dos 7 selos. A pergunta que eu faço para o senhor, pro pastor Maurício, qual é a fonte dos 7 selos e o que são os 7 selos do Apocalipse?
Entendeu? Qual é a fonte dos 7 selos? Isso é quem é originador, né, desses 7 selos? E o que são os 7 selos do Apocalipse? Então, essa é a minha pergunta. Muito bem, querido pastor Maurício Bento, o senhor entendeu a pergunta? Sim. O seu tempo é de 5 minutos, o seu tempo já está na tela, fique à vontade. Tempo para pastor Maurício Bento. Vamos lá, boa noite. Quando olhamos para o capítulo 6 do livro de Apocalipse, nós vemos a abertura do primeiro selo. O meu querido amigo Kleber Guedes me faz uma pergunta muito inteligente quando ele diz quem é a fonte. A fonte. Nós temos que entender que a fonte primária é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mostra a João um livro com 7 selos. Estes 7 selos, porém, representam a autenticidade do livro. Porém, não havia ninguém digno na terra de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando observamos depois que ele mesmo se apresenta, que ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos, aí nós vemos a ruptura. O primeiro selo sendo aberto e mostra esse primeiro evento que começa a narração no livro de Apocalipse. Nós temos que entender que este primeiro selo vem mostrando um personagem. E, por sua vez, quem é este personagem? Algumas religiões querem apresentar este ser do cavalo branco como o evangelho em sua totalidade, por causa da cor branca que representa a paz. Vemos também que muitos reis, principalmente na época do Império Romano, quando eles iam à guerra ou faziam os seus desfiles, eles usavam um cavalo branco para representar a si e a sua autoridade e a sua força militar. Então, fica bem claro que quando o Cordeiro abre este primeiro selo, ele já mostra logo de cara quem é o personagem que está se passando naquele estranho episódio. Porque, havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Eu estou usando aqui a Bíblia Almeida, revista e corrigida. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Observe bem que algumas religiões, e até mesmo algumas áreas da teologia, tentam querer colocar este cavaleiro como Cristo. Porém, nós vamos ver aqui, dentro da argumentação, dentro desses 2 versículos, que ele não pode ser Cristo, porque ele sai para buscar uma vitória. Também não pode ser o Evangelho, porque o Evangelho é coisa boa. E eu tentarei provar, dentro das Escrituras Sagradas, que este cavaleiro, ele tem uma incumbência, ele tem um chamado, ele tem um propósito, que é enganar, através da sutileza, através de coisas muito simplórias, ele sai para conquistar pessoas, nações e reinos. Observem bem
que ele não tinha um arco, recebe um arco e não flechas. Ele não tinha uma coroa e ele a recebeu depois. Todo grande líder naquela época, quando montava em seu cavalo branco, recebia uma coroa de louros, que eu me esqueço o nome agora, que o termo correto, da coroa de louros em grego. Ele recebia esta coroa de louros para especificar que ele era vencedor. Mas no que ele conquistou? Sendo que ele sai vitorioso e para vencer. Ele não é vencedor, ele sai para conquistar alguma coisa. Muito bem. Essa... Tem alguma coisa vibrando aí? Não é o meu. Corrigido. Bem, senhoras e senhores, nós percebemos que o pastor Maurício deu sua resposta. Kleber Guedes pode dispor do seu tempo de 5 minutos para fazer a sua réplica. O seu tempo já está na tela, fique à vontade. Então, eu perguntei qual é a fonte dos 7 selos e o que são os 7 selos. Para sabermos quem é a fonte dos 7 selos, é só a gente ir para o capítulo 5, que está escrito: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, a fonte desses 7 selos é Deus, que concede ao seu Filho, Jesus Cristo, por causa da sua dignidade, dele ter ofertado a sua vida, né, ter morrido e ressuscitado para resgatar homens e fazer desses homens sacerdotes do seu reino. Então, esse Filho se torna digno de pegar esse livro, de abrir esses selos. Amém? Como nós vemos aqui no capítulo 6, no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Agora a questão é, do que se trata esses 7 selos? Quando nós lemos o capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Apocalipse, que vai falar desses selos, nós vamos compreender que os 7 selos, que têm sua origem, a sua fonte em Deus, né, são 7 acontecimentos que ocorreriam na história da humanidade, que ia despertar a humanidade sobre o dia do juízo de Deus e da ira do Cordeiro que seria derramado aqui sobre os ímpios. Quando alguns desses primeiros selos, quando os 4 selos são abertos, os 4 primeiros selos são abertos, a gente percebe que existe um momento que vem um pavor sobre as pessoas que presenciam esses selos sendo abertos. Aqui no capítulo 6, versículo 15, está escrito assim, ó: E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Interessante que a palavra ira aqui é uma referência a juízos de Deus, a juízos que Deus derramaria sobre os ímpios. Então, na abertura desses selos, desses 4 primeiros selos aqui, quando isso começa a ser derramado sobre os ímpios, e não sobre o povo de Deus, você percebe que eles ficam apavorados, assustados, e reconhecem a grandeza de Deus, o poderio de Deus, e eles entendem, através do derramar desses selos, que haveria de vir um acerto de conta, um juízo de Deus para com eles, que eles seriam punidos
que eles sofreriam a consequência dos seus atos pecaminosos, por eles terem renegado o Criador. Amém? Eu preciso saber do meu tempo aí. Então, a fonte dos selos é Deus, e os 7 selos são 7 acontecimentos que ocorreriam aqui nessa terra. Dentre esses acontecimentos, existem juízos de Deus. E alguns desses cavaleiros do Apocalipse, que nós acabamos de falar aqui do capítulo 6 também, representa alguns desses juízos de Deus. Isso nós estaremos mostrando aqui no desenrolar do debate, do bate-papo que temos aqui com o nosso amigo, né, professor também, e pastor Maurício Bento. Espero agora a pergunta dele. Muito bem, senhores. Muito bom esse debate. Pastor Maurício Bento, o senhor pode dispor do seu tempo para estar fazendo a sua pergunta. O seu tempo é de 3 minutos. Fique à vontade, o seu tempo já está na tela. Eu não preciso de 3 minutos. A minha pergunta vai ser bem simples e objetiva. Quem é o cavaleiro do cavalo branco do livro de Apocalipse? Esta é a minha pergunta. Quem é o cavaleiro do cavalo branco do livro de Apocalipse? Muito bem, querido Kleber Guedes, você entendeu a pergunta? Entendi. O seu tempo é de 5 minutos. Pode ficar à vontade. Tempo para Kleber Guedes. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que diziam, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Bem, nós sabemos que nesse texto aqui existem figuras de linguagem. Isso é evidente e claro. Mas o que está em foco aqui é o cavaleiro. Quando a gente vê a respeito dos cavaleiros, a gente percebe que cada um desses cavaleiros existe uma característica especial. Por exemplo, o cavalo branco, ele recebe um arco na mão e uma coroa, né? E é dito que ele saiu vencendo e para vencer. Algo interessante, quando se faz o exame, a palavra grega que é usada aqui, traz um entendimento que esse cavaleiro branco aqui, ele vence sempre. Não existe, nesse capítulo 6, no contexto imediato, a ideia que esse cavaleiro aqui, ele perdeu na batalha, mas ele teve êxodo, ele obteve vitória, ele obteve sucesso, progresso na sua jornada. Então, quem seria esse cavaleiro branco aqui? Esse cavaleiro branco é símbolo de um conquistador, de alguém que recebe autoridade e tem assim, sucesso no seu exercício. Dentro do raciocínio, do entendimento que eu tenho, à luz do contexto aqui, esse cavaleiro aqui, ele é uma figura do juízo de Deus que será derramado sobre os ímpios através da pessoa de Cristo Jesus, né? Então, é o cavaleiro branco que representa justamente isso, os juízos de Deus que seriam derramados sobre os ímpios por meio do seu Filho, que é o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Quando a gente lê todo o livro do Apocalipse, nós vamos perceber justamente isso, que o livro ele
ele coloca muito bem em xeque essa questão de Cristo, ele ser aquele que executa os juízos de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que rejeitam a Deus. Quando a gente estuda, por exemplo, se você for para o livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, está escrito: pois assim diz o Senhor Deus, quanto mais quando eu enviar contra Jerusalém os meus juízos violentos, a espada, a fome, as bestas feras, a peste, a purga, a exterminar delas os homens e os animais. Então, Deus, ele tem como instrumentos de juízos que ele executou algumas vezes sobre o seu povo, né? A espada, que é uma representação da guerra, a fome, as bestas e as pestes, que são representação de doenças, entendeu? E é justamente isso que vai acontecer no desenrolar aqui do capítulo. Você percebe que após esse cavaleiro branco ele sair para vencer, você vai perceber que os demais juízos hão de vir sobre essas pessoas. Nesse contexto aqui, estas pessoas, ao meu ver, não se trata dos salvos, mas se trata somente dos ímpios. Então, a morte, a fome, a destruição que vai ser causada através do derramar desses juízos aqui, tem o objetivo de alcançar os ímpios, entendeu? Então, Cristo, ele tem sucesso, tem vitória tanto na questão de ser o salvador do povo de Deus, fazer com que o povo de Deus participe do seu reino, como também ele tem sucesso nessa questão de executar os juízos de Deus sobre os ímpios. Então, Cristo, ele termina como vencedor e não como alguém que perdeu. Muito bem, eu já quero dizer aqui os debatedores, não tenham pena um do outro, não tenham pena, baixa o sarrafo, pega o azirrague aí. Pastor Maurício Bento, o senhor pode dispor do seu tempo de 5 minutos para estar fazendo a sua réplica. Tempo na tela para Pastor Maurício Bento. Boa noite, vamos lá. Vejam bem que eu perguntei para ele, para o meu amigo, queridos internautas, quem era o cavaleiro do cavalo branco. E ele não me deu nenhuma resposta. Vamos lá. Na minha visão, que sou futurista, o cavaleiro do cavalo branco, ele é o anticristo. Repare só que no início da fala passada dele, do meu amigo pastor Kleber Guedes, ele afirma que serão juízos, castigos. Primeiro lugar, não pode ser Cristo, porque Cristo, em sua primeira passagem, como representa a ala preterista, a ala historicista e até mesmo a ala judaizante e a ala messiânica, afirmam que o cavaleiro do cavalo branco seria Cristo. O cavaleiro do cavalo branco é o primeiro dos 4 cavaleiros citados no livro de Apocalipse, do capítulo 6, dos versículos 2 a 8. Mas, sem dúvida, entre todos os cavaleiros e os seus cavalos, o cavaleiro branco do Apocalipse é aquele que representa em si a maior dificuldade escatológica na sua área de interpretação. E isto, muitas vezes, tem gerado desarmonia, uma incongruência dentro da área escatológica, pois existem várias opiniões que surgem sobre este cavaleiro aqui. Porém, é importante salientar que entender que o cavalo branco, que o cavaleiro do cavalo branco não seja Cristo, pois ele entra em contraste com o mesmo cavaleiro, não o mesmo,
mas entra em contraste com outro cavaleiro do mesmo livro, do capítulo 19, do versículos 11 a 18, que ele aparece no céu. Este primeiro cavaleiro aqui, ele é anônimo. Ele não tem ninguém em sua companhia. Ele aparece no início do período sombrio da grande tribulação. Representa forças militares, pois ele recebe um arco, porém não flecha, pois ele usará muito bem as suas palavras para convencer as pessoas de uma forma com muita sutileza. Outra, temos que observar também que é necessário entender que o livro de Apocalipse foi escrito em um período quando o autor teve uma visão. Quando o Messias apresenta para ele o cavaleiro. Eu sei que no debate que eu tive passado com o Alexandre, muitas pessoas quiseram questionar, dizendo como ele pode abrir o livro e também não pode ser a pessoa. Primeiro, porque o nosso Deus não é bipolar. Ele sabe muito bem aquilo que ele faz. Quando ele abre o livro, ele mostra para João estranhos acontecimentos que se manifestarão aqui através do capítulo 6. É muito importante também salientar que ele mostra a João coisas que brevemente devem acontecer. Repare só que ele sai como um conquistador. A palavra grega, ali no grego koiné, que ele sai como vitorioso para vencer, é nikao. Ele sai atrás de uma conquista. Ele sai atrás de uma busca, ele tenta buscar alguma coisa para mostrar que ele tem poder, que ele tem autenticidade e que ele tem domínio. Repare só que ele recebeu uma coroa depois, a coroa Stéphanos. Era esta coroa que eu queria me relatar naquela hora. Coroa Stéphanos, feita de folha de louro. Então, ele não pertencia à realeza, ele não pertencia à classe nobre. Diferente do cavaleiro do capítulo 19, há um contraste, que tem a coroa diademas, que era somente permitida à realeza. Repare só que todos que são da área escatológica vão observar e vão se aprofundar que o cavaleiro do capítulo branco, ele anuncia primeiro uma série de estranhos castigos, e estes castigos que se dão início ao livro de Apocalipse. Bem. Quando está ficando bom, o tempo acaba. É sempre isso, né, gente? Querido Kleber Guedes, o senhor pode dispor do seu tempo neste segundo bloco para fazer a sua pergunta. Eu já quero parabenizar aos debatedores, né? Parabéns aos debatedores, verdadeiramente, pela desenvoltura de ambos. Muitos educados, respeitadores, né? Só apenas nos argumentos. Isso é fantástico, tá bom? Bem, sem mais delongas, querido, aproveitando esse intervalo do segundo bloco, que em breve vai ter propagandas, eu quero dizer o seguinte, gente, muito obrigado, porque eu já estou fazendo as transmissões aqui, aí as pessoas estão elogiando aí o pastor Maurício Bento aí, o Kleber Guedes, parabéns aí, né, o Wellington Pereira, fazendo a transmissão aqui pelo computador, né, que os amigos do Arena, do suporte do Arena, estão me ajudaram. Então, aqui estou com 2 computadores, um apresentando e o outro transmitindo, tá? Aqui estou eu, um apresento e no outro faço a transmissão, tá bom? Eu quero agradecer a todos. Também o meu amigo Ricélio, que deu muita força, né? Muitos aqui contribuíram, estão contribuindo mensalmente para a quitação do mesmo, tá bom? E como você pode perceber, eu já consigo botar agora, né, aí se você perceber aí no YouTube, aí no vídeo, em cima, na parte superior, nós temos uma bandeirazinha, né, como é que chama isso aqui? É um bannerzinho com a propaganda
Seja um parceiro, né? Você pode ser um parceiro. Ricélio Carvalho, um abraço, querido. Uhul! Uhul! Você não tem noção, né? Uhul mesmo, né? É só benção, Elton. Sim, meu querido, só benção, né? Rodrigo Lopes, um abraço a todos vocês, tá bom? Um abraço ao professor Gerson aí, marcando presença, Paulo Silva, a todos aí. Gente, compartilha essa live, compartilha esse debate e vamos em frente. Professor Pastor Kleber Guedes, você é pastor também, sim? Pode dispor do seu tempo de 3 minutos para fazer a sua segunda pergunta neste segundo bloco. O seu tempo já está na tela, fique à vontade. Shalom a todos, eu sou pastor, só que não estou atuando como pastor, já tem uns 4 anos que estou sem pastorear, né? Mas shalom aí para o meu amigo professor Gerson de Amorim, eu estava fazendo uma live com ele alguns minutos atrás, e estamos aqui agora participando deste evento. Bem, querido, o professor Maurício, pastor Maurício, disse que esse cavaleiro do Apocalipse é o anticristo, né? Então, a minha pergunta para o senhor, pastor Maurício, é a seguinte: mostra no capítulo 6 de Apocalipse, ou em todo o contexto do livro de Apocalipse, evidências textuais que comprovam que esse cavaleiro aí é o anticristo. Essa é a minha pergunta para o senhor. Muito boa. Onde no capítulo 6 de Apocalipse, ou no contexto geral do livro de Apocalipse, temos evidências textuais que nos levam a entender que esse cavaleiro se trata do anticristo. Muito bem, pastor Maurício, pergunta feita, o seu tempo é de 5 minutos, pode ficar à vontade, pastor Maurício Bento, seu tempo já está na tela. Coloca ele para mim aí, para me ver direitinho aí. Vamos lá. Isso é simples, vamos lá. Se você observar, só vai mudar a cor dos cavalos, porém a ação e o cavaleiro é o mesmo. Repare só que ele dá a abertura, ele dá o início para 4 grandes eventos que acontecerão no período tribulacional. É tão importante entender isso daqui, que, olha só, ele tenta conquistar algo. Como que ele não pode ser um anticristo? Só porque ele usa o branco e alguma área na parte escatológica quer atribuir o branco somente à paz, somente à pureza? Reparemos só, eu vou pegar aqui uma coisa só para fazer uma comparação. No capítulo 25 do livro de Mateus, existiam 10 virgens. Todas elas eram damas de companhias, todas eram virgens, porém só 5 estavam completamente puras. Repare só que há um grande contraste entre o cavaleiro do capítulo 6 e entre o cavaleiro do capítulo 19. Quando você olha para o cavaleiro do capítulo 6, ele anuncia o início do período sombrio da grande tribulação. Enquanto que o cavaleiro do capítulo 19 já marca o fim do período tribulacional. Outra coisa que é importante aqui, ele recebe uma arma de longo alcance, que é o arco, tá? Se fosse nos dias atuais, talvez receberia uma metralhadora, mas como foi na época de João, ele recebeu um arco, porém não tinha flechas, e ele saiu para conquistar alguma coisa. Depois, quando você vai ver o segundo selo, que é o cavalo vermelho, muda-se somente o animal, mas a ação do cavaleiro ainda é a mesma, pois não mostra um outro cavaleiro, mostra o mesmo cavaleiro atuando, agindo de forma sutis. E a Bíblia deixa bem claro aqui que ele sai buscando uma conquista.
Vamos ver só na primeira visão, aqui no capítulo 6, ele aparece sozinho. O cavaleiro do capítulo 19 aparece rodeado de outros cavaleiros e montado também em cavalos brancos. Esse daqui recebe a coroa Stéphanos. O segundo recebe a coroa Diademas do capítulo 19, versículo 11. Esse cavaleiro é anônimo, não tem nome, você não vê o nome dele. Já o segundo cavaleiro aparece com um nome, fiel, verdadeiro e a palavra de Deus. Repare só que ele aparece no início da grande tribulação, o segundo aparece no final da grande tribulação. Esse aqui, ele recebe um arco, o outro sai uma espada aguda de sua boca. Então, há um grande contraste entre esses dois cavaleiros aqui, nobre espectadores. Não dá para dizer que esse cavaleiro seja Cristo, porque ele é um farsante, ele é um mentiroso, ele veio somente para enganar as pessoas, para levar elas até mesmo a adorarem. E se ele for o evangelho, é o falso evangelho, porque o verdadeiro evangelho liberta, transforma, não provoca castigos e juízos como este cavaleiro aqui provoca, pois ele vai provocar fome, morte, doenças em todo o globo terrestre. Repare só que ele vem com apenas uma finalidade: destruir, roubar, levar as pessoas à miséria. E isto já está acontecendo, porque a função deste cavaleiro é esta: é fazer as pessoas acreditar nele como se ele fosse o Cristo. Uso as palavras do próprio apóstolo João: filhinhos, muitos anticristos já têm se levantado em nosso meio. Quando João fala isso, já estava dizendo que naquele período já tinha anticristos. E aqui ele recebe a visão de um anticristo que se manifestará nos tempos do fim, no período sombrio da grande tribulação. Muito bem, ouvimos aí a resposta do pastor Maurício Bento, uma resposta bem elaborada. E, pastor Kleber Guedes, o senhor pode dispor do seu tempo de 5 minutos para estar fazendo a sua réplica. Seu tempo já está na tela, fique à vontade. Então, o que acontece, o pastor Maurício Bento? Veja só, você falou aí que é o anticristo, continuou na mesma tese, porém o senhor não mostrou evidências dentro do livro de Apocalipse, entendeu? Que comprova que é o anticristo, nem no capítulo 6, nem em outros capítulos. O senhor está batendo na tecla aí, na palavra Nical, né? Mas me dê uma definição no léxico aí, dessa palavra, que Nical significa alguém que sai para vencer e perde. Porque essa palavra aqui, de acordo com o léxico de Strong, não sei se dá para você ver aí, ó, direitinho, deixa eu ver se consegue ver. Veja aí, ó, tá vendo? Todas as definições falam de um vencedor, de alguém que vence. Outra questão que o senhor falou aí foi a respeito da coroa, né? Hispanos. Veja só, a quem pode se aplicar essa coroa? Veja que essa coroa também, ela pode se aplicar tanto aos servos de Cristo, como a Cristo. Você está vendo aí? Então, era uma realeza, uma pessoa nobre de autoridade que recebia essa coroa. Uma pessoa, um general, um guerreiro, um rei, e etc. Alguém que ia para a batalha. O porquê que nesse capítulo aqui eu falo que ele recebe essa coroa? Justamente porque é apresentado aqui como aquele que recebe a autoridade para executar juízos. Veja só, vamos aqui saindo, vencendo para vencer. O texto diz que ele saiu vencendo e para vencer. Ele saiu vencendo e para vencer. Não que ele saiu para vencer e perdeu. Vocês sabem que o anticristo vai perder, sim ou não?
É claro que ele vai perder. Ele vai tentar vencer, mas ele perde. Agora, quem é que sai vencendo e no final vence mesmo? Só pode ser Cristo. O pastor Maurício disse que eu não respondi a primeira pergunta. A primeira pergunta eu respondi. Eu falei que o cavaleiro branco representa o juízo de Deus que é aplicado pela pessoa de Cristo Jesus. Capítulo 19, né? Você leia todo o capítulo 19, que vai falar de Cristo, que mais uma vez aqui é apresentado, né, como um cavaleiro branco. E eu vi no céu, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Compreende? No versículo 21 diz, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca, que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram com as suas carnes. Então, em todo o livro de Apocalipse, você vai ver o Senhor Jesus executando os juízos de Deus sobre os ímpios, inclusive aqui no capítulo 19. Compreende? Então, o amado e pastor Maurício, outra coisa. Aqui no capítulo 6, fica evidente, claro, no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, que as pessoas que são atingidas por esses cavaleiros aqui são ímpios, e nunca o povo de Deus. Nem o cavaleiro branco, nem os demais cavaleiros vai atingir o povo de Deus, como assim o senhor quis colocar. Você leia aí no final do capítulo 6 que eu li, que você vai perceber que quem é atingido por esses juízos aí são ímpios e não o povo de Deus. O senhor lembra da pergunta primeira que eu lhe fiz? Quem é a fonte, né, desses selos? A fonte é Deus. Se a fonte é Deus, então aqui, e são juízos que Deus derrama, Deus não vai derramar juízo sobre um povo dele que está vivendo em obediência em sua palavra, como é descrito a característica do povo de Deus no livro do Apocalipse. Então, esses juízos são derramados sobre os ímpios, é aplicado pela pessoa de Cristo Jesus, que aqui no capítulo 6 é a figura do Senhor Jesus. Agora, se é diferente, me mostre o anticristo no livro de Apocalipse sendo representado por um cavaleiro. Não tem. O senhor não tem uma referência em Apocalipse, o senhor não tem uma referência em nenhum outro livro da Bíblia mostrando o anticristo como um cavaleiro, entendeu? De cor branca. Isso aí é uma interpretação escatológica dos dispensacionalistas, que entendem assim, interpretam assim. Muito bem. Querido pastor Maurício Bento, ouviu aí a réplica do Kleber Guedes. E, gente, o clima tá esquentando, hein? O clima tá esquentando. Eu fui dizer que eles não precisam ser amigos aqui. O clima tá esquentando. Daqui a pouco vão ficar naquele estilo de menino chorar e mamãe não vê. O clima tá esquentando. Eita, Arena Apologética. Pastor Maurício, agora é a vez de sua pergunta, deste segundo bloco. O seu tempo é de 3 minutos para fazeres a sua pergunta. O seu tempo já está na tela. Fique à vontade. A minha pergunta também para é simples. pastor Maurício Bento. A minha pergunta ela é bem simples e bem objetiva. Falando-se sobre as coroas, qual a diferença entre a coroa Stéphanos e a coroa Diadema? Queria que o meu nobre amigo Kleber Guedes pudesse me explicar a grande diferença que há entre a coroa Stéphanos e a coroa Diadema. Só isso. Muito obrigado. Uau! Que pergunta top! Pastor Kleber Guedes, te vira. Eu entrego esta batata quente nas tuas mãos. Pastor Maurício agora foi forte, hein? Tempo para Kleber Guedes. Maravilha. Bem. Opa, desculpa. Eu botei o tempo errado. Desculpa. São 5 minutos. Perdão. Fica à vontade. Pergunta interessante, só que eu quero deixar claro, primeiramente, que não se pode construir uma doutrina, um ensinamento
em cima de uma expressão apenas. Então, palavras na Bíblia devem ser interpretadas à luz do seu contexto. Como, por exemplo, eu não posso pegar a palavra coroa, né, estépanos, como o senhor está colocando aí, e dizer que sempre ela vai ser usada a um tipo de característica de pessoa, e a outra coroa sempre vai ser aplicada a um rei, como o senhor quer, assim, querer colocar na sua réplica aí. A palavra estépanos diz assim, é uma palavra aparentemente primária, que diz assim, símbolo de realeza ou general de posição exaltada. Bem, símbolo de realeza, então, há alguém que é real que pode usar essa coroa. General de posição exaltada. Ou grilanda, que era dada como prêmio aos vencedores nos jogos públicos. Bem-aventurada e eterna, que será concedida como prêmio ao genuíno servo de Deus e de Cristo. A coroa de flores que recompensa da retidão. Aquilo que ornamenta a honra para alguém. Entendeu? Então, essa coroa, ela era dada a uma pessoa que tinha sucesso, tinha êxodo em uma determinada batalha. Amém? Vamos aqui, então, para outra coroa. Me parece que está tendo um tiroteio aí, não sei aonde aí, viu? Os meus vizinhos aqui. Eu me livro com um vizinho desse aí. É aniversário. Não, bem, eu passo o meu tempo aí para que eu veja aí. A outra coroa, estou tentando encontrar aqui. Como é que é o nome da outra coroa que o senhor falou, pastor? Diadema. A diadema. A diadema também, ela era uma coroa que poderia ser dado a um rei, a uma pessoa nobre, né, uma pessoa exaltada, vamos assim dizer. Mas, enfim, o que eu quero deixar claro para o senhor é o seguinte, ô pastor Maurício, que você não pode construir uma ideia em cima apenas da palavra coroa, seja ela essa coroa que o senhor está dizendo aí, né, a coroa diadema, entendeu? Essa mesma diadema, ela é colocada também sobre a cabeça do anticristo, sobre a besta de Apocalipse, capítulo 13. O senhor está lembrado disso? Você lembra que é colocada a diadema sobre a prostituta, é colocada a diadema o anticristo e etc. Compreende isso? E a diadema é colocada em outros seres no decorrer da história bíblica. Então, nós temos que construir uma interpretação bíblica considerando todo o texto e o contexto. Nós sabemos o porquê que no capítulo 6, esse personagem do Cavaleiro Branco recebe aquela coroa ali. Aquela coroa é um símbolo, né? É um símbolo de honra que é dado a uma pessoa que obteve sucesso e vitória no seu trabalho. Eu disse que representa Cristo, porque Cristo ele aplicou juízos sobre os ímpios e teve êxito sobre isso. Né? Cristo foi exaltado. E Cristo também ele tem essa posição também de rei dos reis e senhores dos senhores. Então, ele é apresentado tanto como aquele que batalha em favor do povo de Deus, executa juízo sobre os ímpios, como aquele que vai fazer o povo de Deus participar do seu reino. Daí, então, a razão dessas duas coroas. Dessas duas coroas, vamos assim dizer, uma coroa se aplica a pessoa dele como rei dos reis, estabelecendo o reino aqui, e a outra como aquele que ele aplica junto com os ímpios.
Nesta ocasião, pastor Maurício Bento pode dispor do seu tempo de 5 minutos para a sua réplica. Tempo para pastor Maurício Bento. Fique à vontade. Opa, vou ligar o seu microfone. Pronto, desculpa. Muito obrigado. Tá bom, vamos lá. Repare só que ele diz que eu não posso construir uma ideia. Em nenhum momento eu estou construindo uma doutrina. Eu estou construindo um pensamento teológico. E quando eu faço a pergunta para o meu amigo qual a diferença entre as duas coroas, ele me dá uma resposta de uma forma subjetiva, porém não bem sedimentada. E eu vou mostrar o porquê. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, nos diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Repare só que a coroa Stéphanos, ela era concedida como recompensa por uma disputa atlética, até mesmo uma aliança militar que se era feita. Ela era conquistada com este propósito, como um troféu que, por alguma conquista, os escritores, principalmente aqui do Novo Testamento, eles utilizaram a coroa Stéphanos como uma metáfora para dizer aos seus ouvintes que seriam galardoados, mas eles não eram da realeza. Em nenhum momento você vai ver esta coroa aqui sendo entregue para alguém da realeza, porque ela era apenas uma forma de galardão, como fosse um troféu para o vencedor. Repare só que o cavaleiro do capítulo 6, vamos ler de novo aqui, para abrir bem a mente dos ouvintes e também do meu amiguinho Kleber Guedes. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e vi um dos 4 animais que dizia: vem e vê, como voz de trovão. E olhei, e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Ele apenas se basear no Lexo Strong para me trazer uma afirmativa, me perdoe, meu querido amigo Kleber Guedes, mas aí é muito pobre. Eu tenho que entender que este cavaleiro aqui recebe a coroa Stéphanos. Ele não fazia parte da realeza. Outra, como um dissimulado, ele quer que as pessoas o adorem. Ele quer que as pessoas o bajulem. Esta é a característica do anticristo. Ele quer que as pessoas o adorem através do medo, através da força, através da coação. Ele sai como uma pessoa disposta a conquistar através da força, mas ele não consegue a adoração do povo de Deus. Repare só que em nenhum momento eu disse que os estranhos castigos seriam sobre o povo de Deus, mas isto também não isenta o povo de Deus também de ser repreendido, porque se fosse assim, o povo de Israel, quando passou os 400 anos de cativeiro, não seriam castigados, e foram também pegos passaram 70 anos no cativeiro babilônico, milhares e milhares centenas e centenas de anos também sobre o domínio dos Césares. Repare só que o povo de Deus foi perseguido, foi humilhado, maltratado, levado à prisão, jogado nas arenas, num período em que se considerava o Império Romano um império terrível, tremendo. Então, observe só que o governo do anticristo é este. Ele tem essa característica de coagir, de botar medo, e ele não faz parte da realeza. Repare só que ele cita Apocalipse 19, dos versículos 11. Olha só a diferença, olha só o contraste. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, verdadeiro, julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas, não era uma, muitas diademas,
Esta é a diferença, Clebinho. Esta é a diferença. O cavaleiro do capítulo 6 não passa de um mercenário, de um mentiroso, de um embrulhão. Já o cavaleiro do capítulo 19, ele vem montado num cavalo e na sua cabecinha várias diademas. Esta é a diferença entre os dois cavaleiros. Bem, senhoras e senhores, esse é um momento bem mais voltado para o recreativo. O debate está pegando fogo. Vamos para o terceiro bloco. Mas antes de ir para o terceiro bloco, eu quero aqui dar um salve para a galera do chat, porque se não fosse essa galera do chat, não teria Arena Apologética. Bem, e eu quero começar aqui, nada mais, nada menos, mandando um abraço especial para Cristiana Montenegro. Códice Manuscritos, eu acho esse nome muito top. Novo Mundo, Mundo Novo, Novo Mundo Novo, agora, esse nome aqui, eu não sei se eu consigo falar. É Heigmaster Leckham. Heigmaster Leckham. Acho que não é do Brasil, não. Heigmaster Leckham, não sei. Heigmaster Leckham. Heigmaster Leckham. Estou quase falando grego. Boa noite também para o Ricélio Carvalho, Adriano Cruz. O menino Adriano está sendo desafiado aí pelo Brasil. Sempre foi. Ele é araquento e o povo cai em cima dele. Eita, nós. Um abraço aqui de coração para o meu querido Ricélio, Walter Antônio, Paulo Silva, Adriano Cruz, já falei, Paulo Silva, Ronin, o Ronin marcando presença aqui no Arena Apologética. Pois não. Posso só falar uma coisa? A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 19, que ele não recebeu numa única cabeça várias coroas, mas numa coroa várias diademas. Tá? Não estou falando isso para o Kleber Guedes, não. Mas é que tem pessoas que acham que lê a Bíblia pelo cotovelo. Tá? Ele recebeu várias diademas, não foi várias coroas sobre uma única cabeça. E mesmo se ele tivesse recebido várias coroas, ele seria também o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ninguém tem nada a ver com isso. Ok. Bem, depois disso, o pastor Maurício Bento vai começar aqui apertando o Kleber Guedes. Kleber Guedes vai começar apertando o pastor Maurício Bento. Ambos se apertam, né? E eles estão aqui chorando. Tem gente chorando aqui. Posso só falar mais uma coisinha rapidinho? Então, você vai falar com Kleber relação ao Guedes debate? É meu amigo. Não. Kleber Guedes é meu amigo. E eu também. E eu jamais com esse homem aí teremos uma discussão, porque eu amo ele de montão. Eita! Palmas para o pastor Maurício Bento. Como o pastor Maurício falou, eu vou usar o tempo aqui também. Tá, eu só queria que ele entendesse o seguinte, que o diadema, como ele bem colocou aí, não é uma outra coroa. Diadema é algo que se colocava nas coroas. Você está entendendo? Vocês não vão debater no meu tempo de recreação, você estava argumentando que a diadema era outro tipo de coroa. Tá bom, vocês debateram. Bacana, beleza. Pronto, chega, não desliga os dois. Tá bom. No debate, no tempo, vocês metem o parraço um no outro. Mas pera aí. Deixa eu falar com o meu público. Eu quero mandar um abraço especial também para o Paulo Silva, para o Walter Antônio, Liliane de Souza, sempre presente aqui no Arena. Deixa eu me abrir aqui, gente, para me falar com o meu povo. Liliane de Souza, Vinícius Duarte. Quero mandar um abraço também para a Vinícius Duarte, já falei. O Wellington Pereira, cadeira cativa. E ele marcando presença, o professor Gerson de Amorim. Muito obrigado pela sua presença. E o Demar Ramos, e Célio Carvalho. E ele, o nosso Rodrigo Lopes, Alessandro Costa Rocha. Deixa eu ver aqui quem é que está mais aqui no Arena. Vamos lá. Ele falou, Wellington, é o QR Code. O QR Code, gente, que eu botei aí, como vocês podem ver, né? Botei o QR Code. Então, o que acontece? O que é que vocês podem fazer com o QR Code? Pode fazer um teste aí. Manda aí, sei lá, 50 centavos para testar, para ver se está funcionando, né?
Tô experimentando isso aí hoje, né? Que ao vivo, botei aí. Acho que o pessoal do StreamYard não vai achar muito legal isso, mas vamos lá, né? Eu tenho liberdade de fazer isso, eu tô tendo, então fiz. Então, tá aí o QR Code para você experimentar se realmente vai estar funcionando, tá bom, gente? Bem, e se você está feliz, faça alguém feliz. Então vamos lá. Voltando ao debate, professor Kleber Guedes, você pode dispor do seu tempo de 3 minutos para fazer uma pergunta bem difícil para o pastor Maurício Bento. Não tenha pena dele. Faz uma pergunta bem difícil. Bem difícil. O pastor Maurício agora não gostou. Esse negócio de bem difícil, ele fez uma cara ali, acho que ele não gostou. Tempo para Kleber Guedes. Eu vou fazer uma pergunta bem fácil para ele. Eu sou um cara bom do coração. Estou vendo. Pastor Maurício, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é embasado na afirmação a qual o senhor disse aí que o cavaleiro do Apocalipse, né, ele foi adorado, ele quis ser adorado, ele ensinou mentira, engano, né, ele enganou o povo de Deus. Então, pastor Maurício, onde no capítulo 6 de Apocalipse, ou em todo o livro de Apocalipse, é informado que esse cavaleiro aí, ele pediu adoração e que ele propagou algum tipo de ensinamento enganoso. Uhum. Terminei a pergunta. É essa a pergunta? Pastor Maurício, o reverendo entendeu a pergunta do Kleber Guedes? Entendi. Simples. Simples. É isso. Primeiro ponto, posso já falar? Tempo para pastor Maurício Bento. Vamos lá, vamos lá. Quando se olha para dentro do contexto do capítulo 6 do livro de Apocalipse, tem que ficar aqui bem entendido que ele sai para conquistar, para buscar. Mas buscar o quê? Conquistar o quê? Nós temos que analisar que a Bíblia, ela fala de forma bem específica. Ela é muito, podemos assim dizer, muito explicada. Quando nós vamos para o livro de 2 Tessalonicenses, nós temos que observar aqui, no capítulo de número 2, nós vamos começar a ver a ação, a manifestação deste anticristo aqui. Como? Olha só o que ele diz aqui. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, do versículo 3 em diante. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Pronto. Palavras de Paulo aos Tessalonicenses. Quando você parte aqui para o capítulo 6, ele sai buscando uma conquista, tanto militar como religiosa. A função do anticristo é esta, enganar as pessoas. Não pense você que ele vai vir com rabinho, um garfo tridente, parecendo o garfo de Poseidon, tá? Que ele vai vir com os olhos esbugalhados. Não. Ele se transfigurará até mesmo em anjo de luz, para que, se possível, fora enganar até os escolhidos. Os escolhidos pode se referir tanto à nação israelita, como aqueles que se entregaram a vida ao nosso Messias. Repare só aqui mais uma coisa. Ele sai buscando uma conquista. E ele vai buscar o quê? Primeiro, querendo unir forças, tanto através do sentido militar, como também no aspecto religioso. Então, no texto em si, se você observar em si, não está falando que ele busca adoração,
Mas qual era o motivo da maioria dos monarcas, tanto nos períodos antigos, do Antigo Testamento, quanto do Novo? Era ser adorado, era ser evocado, era ser entronizado como um Deus. E o anticristo é do mesmo jeito. Ele vai querer buscar adoração, vai querer que os seus seguidores o adorem, porque ele entra no templo de Deus querendo parecer Deus. E através do meio da força, aqueles que não quiserem o adorar, ele vai exterminar. E não vamos aqui querer fantasiar dizendo que a igreja que serve a Cristo e até mesmo a nação escolhida, a nação de Israel, muitos não sofrerão até mesmo a morte neste período tribulacional aqui do anticristo. Só que nós temos que observar uma coisa muito importante. Ela tem que ser aqui salientada. O texto diz que ele sai buscando adoração? Não. Mas o texto afirma que ele recebe uma autoridade. E esta autoridade, por sua vez, é buscar para si a adoração, porque ele quer ser entronizado como Deus. E quando Paulo faz menção ao capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele manda dizer para que os crentes ficassem espertos, porque antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, as manifestações do homem do pecado, do filho da perdição, que estas são as características primordiais do anticristo. Agora, me mostrem aqui, eu quero que alguém me mostre, que dentro desses versículos 1 e 2 do capítulo 6, até encerrar nos versículos 8 e 9 do livro de Apocalipse, não é a manifestação do anticristo? Não é a manifestação do cavaleiro? Porque como que ele pode ser Cristo julgando aqui as nações, mas também não repreendendo a nação israelita? Porque ele não vem somente julgar a um povo, é a todas as nações. Ninguém vai se escapar dessas circunstâncias sem precedentes. Nós temos que ter os olhos bem abertos, uma mente bem transparente para compreender. Muito bem. Bem, Kleber Guedes ouviu a resposta do pastor Maurício Bento. Nesta ocasião, Kleber Guedes poderá dispor do seu tempo de 5 minutos para estar fazendo a sua resposta. Tempo para Kleber Guedes. Bem, senhores, então, o pastor Maurício não mostrou no livro de Apocalipse, capítulo 6, onde o anticristo, ele pede adoração ou induz as pessoas a adorá-lo. Ou melhor, ele mostrou que o anticristo, só corrigindo a minha fala, ele não mostrou que o cavaleiro do Apocalipse, no capítulo 6, pediu adoração ou induziu as pessoas ali a adorarem. E nem mostrou ele ensinando o engano para as pessoas. Quando o anticristo surgir, de fato, ele vai pedir adoração e ele vai ensinar o engano. Disso eu não tenho dúvida. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, está falando do anticristo, está assim, concordo com o senhor. Porém, o capítulo 6 do livro do Apocalipse, nós não temos evidências no texto que se trata que esse cavaleiro é o anticristo, como você colocou. Você pediu, que alguém lhe mostre que não é o anticristo, mas é o contrário. É você que tem que mostrar que aqui fala do anticristo, porque nós não temos nenhum elemento no texto e no contexto que mostra que esse personagem do cavaleiro branco aqui seja o anticristo. Primeiro, olha o raciocínio do pastor Maurício. Deus é a fonte desses 7 selos. O primeiro desse selo é o cavaleiro branco, entendeu? E os demais selos aí são outros 3 cavaleiros. Então, Deus levantou o anticristo para que o anticristo viesse executar juízo sobre o povo de Deus, ou melhor, sobre a humanidade, sobre o povo de Deus não, sobre a humanidade, vamos assim dizer. Isso não existe aí, esse tipo de ação. O que nós temos aí são juízos de Deus sendo derramados sobre os ímpios, entendeu? Você vai ver isso. Então, esse cavaleiro aí
é uma representação dos juízos de Deus que é aplicado por Cristo. Eu quero ler aqui Apocalipse 11, a partir do versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do Cristo, e ele reinará para todo sempre. E o versículo 17. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, que há de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que serão julgados e o tempo de dares galardão aos teus profetas, aos teus servos, os santos e aos que temem ao teu nome, pequenos e grandes, tempo de destruir os que destroem a terra. Então, o que nós temos aqui? Nós temos Deus e Cristo, que executa juízos sobre os ímpios e faz com que o seu povo participe aí das bênçãos do seu reino. Então, nós vemos Cristo aplicando juízos aí sobre os ímpios. Juízos esses, como está descrito lá no capítulo 6, no final, onde os ímpios ficam apavorados quando esses juízos começam a ser derramados. Você pode ler do capítulo 6 ao capítulo 19 de Apocalipse, que todos os juízos que são derramados aí, é derramado sobre os ímpios, tem sua fonte, sai de Deus, e é aplicado através de Cristo. Entendeu? No capítulo 19, como nós lemos aqui, essa ideia fica mais clara ainda. Você vê aquele cavaleiro lá pelejando contra as nações. Perceba que ele recebeu uma coroa no capítulo 6. No capítulo 19, é colocado esse cavaleiro que tem essa coroa, é dito que ele tem algumas diademas nesta coroa. E não que ele tenha uma outra coroa diferente daquela do capítulo 6, como o Maurício quis assim colocar. Para que vocês fiquem mais entendidos a respeito disso, a respeito da diadema aí que o Maurício quis dizer, olha só, o capítulo 12, versículo 3 de Apocalipse. Vi-se também um sinal no céu, eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Você entendeu? Então, as diademas se trata de um ornamento que era colocado na coroa, não uma outra coroa, como o colega quis aí colocar. Muito bem. Gente, agora o pastor Maurício pergunta, correto? O pastor Maurício faz sua pergunta. Pode ficar à vontade, querido pastor Maurício Bento. O seu tempo é de 3 minutos. Última pergunta do pastor Maurício Bento. Depois da resposta do Kleber, ele terá direito à sua réplica. E aí, após isso, vocês vão responder perguntas do chat, beleza? Neste caso, pastor Maurício Bento, o seu tempo de pergunta é nada mais, nada menos do que 3 minutos e o seu tempo já está na tela. Fique à vontade. Minha pergunta vai ser rápida e bem objetiva, como sempre. Kleber Guedes, no capítulo 6 e no versículos 1 e 2, tem a abertura do primeiro selo. Quem é que abre o primeiro selo e mostra para João o primeiro selo? Só isso. Querido Kleber Guedes, você entendeu a pergunta? Sim. Ok. O seu tempo de resposta é de 5 minutos, seu tempo já está na tela, fique à vontade. Tranquilo. Nós sabemos que o livro de Apocalipse se trata de uma revelação que foi dada a João. No capítulo 4, você vê que João, ele vê o trono da glória de Deus e os anjos cultuando a Deus. No capítulo 5, você percebe a questão aí a questão do trono de Deus e sobre a questão desse livro, que foi um mistério lá no céu, que precisava ser encontrado alguém para abrir esse livro e desatar os seus selos. No capítulo 6 do Apocalipse, você vai ver esses 7 selos sendo abertos. Quem que foi achado digno de abrir esses selos, de aplicar
esses juízos? Foi Cristo Jesus. Jesus, ele faz a leitura, ele faz a abertura desses selos. É ele que aplica esses selos. Compreende? Por isso que eu disse ao pastor Maurício o seguinte, que o cavaleiro branco aqui é uma figura dos juízos de Deus, que é descrito posteriormente aí, aqui, os outros selos, como o segundo cavaleiro, o terceiro cavaleiro, o quarto cavaleiro, compreende? Que é aplicado pela pessoa de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Eu imagino que o pastor Maurício ele vai querer questionar, mas como que Cristo ele abre, né, os selos e, ao mesmo tempo, ele é esse cavaleiro? Bem, pastor Maurício, o que eu estou dizendo para você é que esse cavaleiro branco é uma figura é uma figura dos juízos de Deus que é aplicado por Cristo Jesus. E essa aplicação desses juízos você verá em todo o capítulo 6 do livro de Apocalipse. Eu gostaria de compartilhar um texto da Bíblia Sagrada que diz assim, ó, ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser a espada passa pela terra de modo que eu extermine dela homens, e ainda aí o versículo 19, o se eu enviar a peste sobre aquela terra, e etc. Versículo 21, pois assim diz o Senhor Deus, quanto mais quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 juízos violentos, a espada, que é a guerra, a fome, né? As bestas feras, animais ferozes, e as pestes, para exterminar dela homens e animais. Esse texto está em Ezequiel, capítulo 14. Então, Deus tem 4 maneiras de trazer juízo sobre a terra, que aqui nesse texto aqui é figurado, né, por espada, fome, bestas feras e etc. E é justamente isso que você vê acontecer aqui no livro de Apocalipse. Após a saída aqui desse cavaleiro, você vê que justamente os ímpios são feridos com esses juízos, entendeu? Eles são feridos justamente com o quê? Com a peste, com as feras da terra, com a fome e com a guerra. É isso que vai ser causado. Quem causa isso não é o anticristo. Quem causa isso é Cristo. É Cristo que vai causar isso. Como juízo, aplicando-se aos ímpios, porque eles receberam a marca da besta, eles rejeitaram a Deus, deixaram de cultuar e adorar o Deus verdadeiro e seguiram outras práticas. Por isso, agora eles são punidos, por isso, agora eles recebem as consequências dos juízos de Deus sobre a vida deles. É só ler todo o capítulo 6 de Apocalipse. Quando você vai para o capítulo 7, no início ali você vê que o povo de Deus recebe uma marca para que não sejam danificados com esses juízos que haveriam de vir sobre os ímpios. Compreende? Está aí minha resposta. Muito bem. Nós ouvimos aí a resposta do Kleber Guedes. Pastor Maurício provavelmente não gostou nem um pouco disso. Pela cara dele, ele não gostou. Com certeza ele está preparando aí uma réplica. Tempo para Pastor Maurício Bento. Seu tempo, Pastor Maurício Bento, é de 5 minutos. Tempo já está na tela. Fique à vontade. Vamos lá. Com todo respeito ao meu nobre amigo Kleber Guedes, não gostei nem um pouco. Primeiro, parece que o nosso Deus ele é bipolar. Ele é meio que sofre de um problema de esquizofrenia na visão teológica do meu amigo Kleber Guedes. Porque a pergunta foi tão simples, tão assim, simplória, né? Eu pergunto, quem é que abre os selos? Quem abre o selo
é Cristo. Depois, quem é que chama João para ver os estranhos sinais que irão acontecer? É o próprio Cristo. Ele afirma, na sua afirmação, na sua fala, que Cristo que traz a punição aos ímpios. Repare só que desde o primeiro bloco ele tenta afirmar que eu, Maurício Bento, estou dizendo que o castigo é para a igreja. Em nenhum momento, pode procurar na minha fala, eu usei essa expressão. Ele fala que é para os ímpios, mas ímpios tem até mesmo no meio do povo cristão, no meio do povo judaico, em todas as nações do mundo, sempre vai ter ímpio, porque a palavra ímpio é os perversos. São as pessoas más, de má reputação e de má conduta. Segundo, ele diz que o cavaleiro ali é Cristo, que aplica os juízos. Tudo bem, eu sei que o meu Deus ele tem poder, porque ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tanto mostrando para João, como também aplicando os castigos. Mas isto seria uma teologia escatológica muito rasa, muito pobre, e me perdoem, muito medíocre, porque ele mostra que o cavaleiro do capítulo 6, versículos 1 e 2, o cavaleiro é o anticristo. Ele vem trazendo juízos, castigos, pestes, mortes sobre todas as nações. Desde o versículo 1 até o versículo de número 9. Outra coisa que nós temos que observar aqui. Eu não falei de maneira alguma que ele tinha várias coroas. Eu afirmei que era uma coroa com várias diademas. Há uma diferença naquilo que eu falo e naquilo que ele tenta colocar como minhas palavras. Outra coisa aqui tem que ser observada. Eu afirmo, desde o início, que o cavaleiro do capítulo 6, versículos 1 e 2 é o anticristo. Em nenhum momento eu disse que dentro do texto estava embutido que ele buscava adoração. Ele fala que eu não mostrei. E tem aí gravado que eu provei que o anticristo, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, busca adoração. No capítulo 6, aqui a priori, não tem a manifestação dele querer adoração. Outra coisa, como Cristo mostra a revelação e ele mesmo mostra que ele está punindo, será que este Jesus, ao mesmo tempo, na visão do meu amigo Kleber Guedes, não é o Satanás aí? Porque a Bíblia diz que o anticristo é aquele que se opõe a Cristo. E a função do anticristo é esta, é se opor. Jesus está mostrando quais serão as ações maléficas do anticristo. E em nenhum momento o meu nobre amigo, por qual eu tenho admiração e respeito, tem mostrado aqui que este cavaleiro aqui não é o anticristo. Ele fala de todas as maneiras que é Cristo, julgando. Oh, peraí, meus queridos, está tendo aí uma desarmonia teológica. Está tendo aí um desencontro dentro da visão do livro de Apocalipse. Não podemos perder aqui o sentido primordial das Escrituras. Cristo abre o selo, Cristo mostra o que vai acontecer. Porque no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 1 aqui, eu tenho que mostrar isso daqui, olha o que ele diz aqui, ó. Olha só. As coisas que brevemente hão de acontecer. Olha só. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pronto, João, Apocalipse 1 e 1, ou revelação para quem preferir. Então, meu querido Kleber Guedes, me perdoe, mas querer atribuir a Cristo o papel do anticristo é demais para o meu paladar teológico. Eu fiquei querido. muito triste. Pastor Maurício Bento, Kleber Guedes, chegamos ao final deste grande debate. E agora só nos resta ver o que o chat tem a perguntar. Nesta ocasião, já quero começar aqui pelo
Wellington Pereira, professor Elton, gostaria de que o Kleber Guedes fizesse um comentário das características do Cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, comparando com as características do Cavaleiro do capítulo 19 de Apocalipse. Uau! Kleber Guedes, o seu tempo é de 1 minuto para fazer as referidas comentários da característica, os referidos comentários da característica do Cavaleiro do Apocalipse 6, comparando com o 19. O seu tempo é de 1 minuto, fique à vontade, tempo na tela. 1 minuto não tem como fazer de forma detalhada essa questão. Porém... A sua câmera está desligada. 1 minuto não tem como a gente falar isso de forma detalhada. Compreende? Mas a questão é o seguinte, você percebe que esse cavaleiro, ele sai vencendo para vencer, entendeu? Então, ele vai para uma batalha, ele recebe um arco, símbolo de alguém que vai batalhar, e ele vence nessa batalha, recebe uma coroa de realeza, e quando você vai para o capítulo 19, você vai ver que esse cavaleiro branco, lá do capítulo 19, também ele está embutido em uma batalha contra os maus, contra aqueles que estão ali rodeados contra o povo de Deus, e ele vence aqueles que estão ali pelejando contra o povo de Deus. Entendeu? Você, então, vê uma semelhança muito grande desses dois personagens, tanto do capítulo 6 como do capítulo 19. Muito bem. Eu não sei se os nossos amigos do chat gostou dessa fala. Vamos ver o que falaram. Bem, vamos ver aqui. Qualquer pessoa que se opõe a Cristo, seus ensinos, se constitui um anticristo. Paulo Silva diz, a palavra de Adriano Cruz. Paulo Silva diz, já não preciso ler o livro. Foi mostrado o que iria acontecer no futuro nas visões, cada abertura dos selos. Num deles, subir lá. O Cordeiro mostrou sua atuação futura. E aqui nós temos uma pergunta do nosso querido Códice Manuscrito. Vamos ver para quem ele faz essa pergunta. Pastor Maurício, se o Cavaleiro de Apocalipse, capítulo 6, é o anticristo, símbolo do mal, porque não é dito que quem lhe dá essa coroa é Satanás, como é dito da besta em Apocalipse 13:4? Pastor Maurício, o senhor entendeu a pergunta? Entendi. Ok, querido pastor Maurício, o seu tempo de resposta é 1 minuto. Fique à vontade. Tempo na tela para pastor Maurício Bento. Tá, vamos lá. Códice Manuscritos, né? A pessoa que não coloca seu nome, para mim, não tem muito valor também. Mas vamos lá. E havendo o cordeiro aberto, pronto, mostra que o cordeiro abriu o livro. Só que ele recebe uma coroa de quem? Da mão do cordeiro? Obviamente que não é. Não é, porque o cordeiro chama João para ver a visão. Segundo, quem é que dá para ele esta coroa? Coroa, ele está falando de honra. Está falando que ele foi honrado. Por quem? Pelos impérios do mundo, pelos países do mundo, pelos governos do mundo. Está se falando de força militar. Porém, uma pessoa que tem pelo menos 1/3 do seu cérebro, normalmente, vai compreender que ali está se falando que ele está recebendo apoio militar. Então, pronto, é simples assim. Muito bem, aqui nós temos uma pergunta do Adriano Cruz, e ele pergunta o seguinte: Apocalipse 6 diz que o cavaleiro do cavalo branco, vai completar sua vitória. Você diz que é o anticristo. Agora leia Apocalipse 17:14. Explique, é Jesus ou o anticristo? Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Pastor Maurício Bento, tu poderás dispor de 1 minuto para dar a sua resposta. O seu tempo já está na tela. Fique à vontade. O Adriano Cruz, ele faz uma pergunta caspiciosa, porque eu acho que ele nem sabe distinguir o O do zero, né? Quando você olha para dentro desse contexto aí. Quando você olha aqui, olha só a perguntinha dele.
Por que que eu estou afirmando? Eu não estou só afirmando, como eu estou dizendo categoricamente que o cavaleiro do capítulo 6, versículos 1 e 2 é o anticristo. E não tem para onde correr. Não adianta querer buscar uma referência, porque ele recebeu uma coroa lá do falso profeta lá, da besta lá. Não adianta querer confundir essas coisas aqui. Temos que entender o que a palavra ela é bem sucinta. Ele está recebendo poder, ele está recebendo autoridade. Porque coroa, além de ser um tipo de prestígio, de honra, ele estava recebendo isto, honra e prestígio. Mas se o Adriano tivesse observado melhor e não ficado com mimimi, com historinha, querendo bagunçar no chat, ele teria aprendido alguma coisa. O áudio não está saindo. Peço desculpas. Raimundo Nonato, Elton. A citação de Apocalipse capítulo 6 tem o mesmo significado da citação em Apocalipse capítulo 19? Eu não sei se ele está perguntando especificamente para mim. Bem, e se é para mim, você está perguntando para mim, vou esperar a reformulação da pergunta, porque se for para mim, obviamente, eu responderei, sem nenhum problema. Mas eu preciso saber se de fato é para mim ou foi um mal-entendido. Enquanto isso, eu quero pegar aqui a pergunta do nosso querido Ricardo Guerra. Pastor Maurício, como o primeiro cavaleiro de Apocalipse 6 pode ser literal? Se os três seguintes são símbolos, guerra, fome, morte, não seria razoável entender o primeiro como simbólico, como os outros? Pastor Maurício Bento, o seu tempo é de 1 minuto. Tempo na tela, fique à vontade. Vamos lá, se Ricardo Guerra, né? Se ele tivesse observado um pouquinho a minha fala que eu disse no início, eu falei que o primeiro cavaleiro, tá? Faz as mesmas ações no segundo, no terceiro e no quarto. Podemos traduzir isto tanto como literal, como também simbólico, porque só vai mudar a cor do cavalo, mas a ação e o cavaleiro é o mesmo. Nós temos que entender, a sua pergunta ela é bem inteligente, porque ele vai trazer fome, guerra, morte, e nos versículos 1 e 2 ele traz um engano, querendo se mostrar que ele vai provocar a paz, a falsa paz, que todo mundo busca de uma forma cheia de utopia. Podemos sim dizer que ao mesmo tempo que é literal e não é, que ele seja simbólico. Por quê? O cavaleiro é o mesmo, só muda a cor dos cavalos. Muito bem. Vamos ver o que é que nós temos mais aqui no chat. Eu vou um pouquinho no banheiro enquanto você vai falando aí, tá bom? Bacana. Kleber, a pergunta vem do Wellington Pereira. Não, Kleber, essa pergunta vem do Wellington Pereira. Isso mesmo. Kleber, o cavaleiro de Apocalipse 6, do capítulo 6 de Apocalipse, receber e o cavaleiro... Peraí, deixa eu entender aqui. O cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse recebe e o cavaleiro do capítulo 19 possui toda a autoridade. Uma leitura cuidadosa de Apocalipse 19, a partir dos versículos 11 em diante, dá essa margem. Kleber Guedes, caso queiras comentar acerca dessa pergunta, você poderá dispor do seu tempo de 1 minuto. Tempo na tela, fique à vontade. Quer me fritar aí hoje. É interessante aqui o texto que o irmão pediu para ler, Apocalipse capítulo 17, versículo 14. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Respondendo também a pergunta aí do irmão, né, você percebe que o capítulo 6 de Apocalipse fala que esse cavaleiro saiu vencendo para vencer. Ali ele é caracterizado como alguém que vai para uma guerra, para uma batalha, né? Aqui
fala sobre pessoas que estão batalhando contra ele. Ele estará batalhando contra essas pessoas. Texto que nós lemos em Apocalipse 17, 14. Citado aí pelo grande Adriano. No capítulo 19, você vê que ele está em uma batalha ali, lutando sobre a questão que ele recebeu, né, uma autoridade. No capítulo 19, ele já tem essa autoridade. Muito bem, muito bem. Aqui nós temos um comentário do Códice Manuscrito. Stefano significa coroa de vitória. Walter Antônio Risso, pastor Maurício. Adriano Cruz fala o seguinte: pergunta ao Maurício, Apocalipse 6 diz que o cavaleiro recebe uma coroa, poder. Recebe uma coroa. Adriano Cruz fala, Apocalipse 6 diz que o cavaleiro recebe uma coroa, poder, régio. Leia Apocalipse 14, 14 e nos siga e nos diga quem recebe a coroa dessa vez. Leia o texto e responda. E aí ele faz uma crítica, né, ao pastor Maurício Bento. Pastor Maurício Bento, o seu tempo é de 1 minuto, fique à vontade. Repete de novo para minha pergunta, por favor, aí. Ok. Pergunta ao pastor Maurício. Apocalipse 6 diz que o cavaleiro recebe uma coroa, que significa poder, régio. Poder, régio. Leia Apocalipse 14, 14 e nos diga quem recebe a coroa. Dessa vez, leia o texto e responda. Tá, ele tá me chamando de bebê chorão, né? Vamos lá. Eu não tenho nenhuma preocupação. O nome dele é o Adriano Cruz, né? O Adriano Cruz. Vamos lá. Bebê chorão. O governo do anticristo recebe, sim, aqui no capítulo 6, uma coroa. Mas em nenhum momento diz, a Bíblia diz que ele sai para conquistar, sai para buscar. Mas em nenhum momento diz que ele sai vitorioso. Ele sai como que vitorioso. Há uma diferença aí. Ele recebeu a coroa? Recebeu. Autoridade, prestígio? Recebeu. Mas me mostra dentro do texto que ele sai vitorioso. Que ele tem a conquista final. Me mostre também agora. Porque dentro da sua pergunta eu estou te respondendo. Agora responda-me que ele sai vitorioso. Qual é o triunfo do governo do anticristo? Nenhum. Porque a Bíblia diz que ele sai como que vitorioso para vencer. Mas não diz que ele é vencedor. Muito bem, senhoras e senhores. E aqui nós temos uma pergunta do Adriano Cruz para o Kleber Guedes. Eita, Adriano Cruz está metralhando tudo. Kleber. Porque está com vontade de participar hoje, ninguém chamou ele para debater. Salmos 21, versículo 4. Quem recebe a coroa, Jesus ou o anticristo? Kleber, o seu tempo é de 1 minuto. Seu tempo já está na tela. Fique à vontade para dar a resposta. Um momento, precisa achar o Salmo aqui. Salmo 21. Ok. Salmos 21, versículo 4. Ele pergunta que quem é que recebe a coroa nesse contexto. Se é Jesus ou o anticristo. Tempo para Kleber Guedes. Salmo 21, versículo 1 diz assim: Vida te pediu e lhe deste mesmo largura de dias, para sempre e eternamente. O Salmo 21 não está falando, nesse versículo aqui não fala de coroa. Né? Depois ele pode ver direitinho o texto e mostrar para nós aí. Agora é interessante o texto que ele citou também aí, de Apocalipse 14, 14, né? 14, 15, que diz assim: E olhei, eis uma nuvem branca, e assentada sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. Esse aqui é Jesus também. E esse texto aqui fala de juízos que Jesus vai executar sobre os ímpios, nesse contexto aqui de Apocalipse. Você vê que esses textos aí que o Adriano também citou aí, está corroborando. Muito bem, senhoras e senhores. Gente, o tempo de 1 minuto é muito rápido, realmente, né? Nós já estamos indo para o final. Manda um superchat. Gente, vocês já experimentaram aí? Funciona a questão aí do QR Code? Eu gostaria de saber se está funcionando, né? Aqui no Arena, tá bom? Faz um teste aí, tá bom? Vamos lá. Aqui a pergunta para o
Vem do Jonatas Damasceno, Jonatas Nonato dos Santos. Ele pergunta assim: Raimundo Nonato, Elton, é ao Kleber. Muito obrigado, querido. Se o cavaleiro do cavalo branco é Jesus, quem são os outros cavaleiros? Tempo para Kleber Guedes. Tranquilo, irmão, assim, o que eu disse no decorrer do debate, que o cavaleiro branco é uma representação dos juízos de Deus que é aplicado por Cristo Jesus. E a partir do segundo cavaleiro, você vê nitidamente esses juízos sendo aplicados. Então, esses cavaleiros, né? O cavaleiro segundo, que é o vermelho, representa a guerra, a espada, que ocorreria, os juízos de guerra. O terceiro, o preto, que tem o controle da economia, que representa a fome. O amarelo é uma representação das 4 coisas que vai ocorrer de forma unida, né? A guerra, a fome, a peste e as feras de doenças. Então, todos esses cavaleiros são figuras de juízo de Deus que será derramado sobre os ímpios em um tempo futuro. Muito bem, senhoras e senhores, e aqui nós temos uma pergunta. Pergunta ao Kleber Guedes: qual a ligação profética entre Salmo 18:34 com a Septuaginta 17:35? Cristo, seria Cristo quebrando o arco de bronze em Apocalipse 6:2, onde o cavaleiro também tem um arco. Tokhon. Kleber Guedes, o seu tempo é de 1 minuto. Fique à vontade. O Salmo 18, versículo 34, diz assim: a destra das minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Amém? O tempo é muito curto para mim falar a respeito desse texto aqui. A pergunta é: qual a ligação profética do Salmo 18? Deixa a pergunta para mim aí. Eu estava lendo a pergunta. Alguém quebrando um arco de bronze, onde o cavaleiro também tem um arco. Bem, primeiramente, é preciso ler todo o capítulo 18 do Salmo, o Salmo 18, para entender o contexto desse versículo que acabamos de ler, para ver se é uma referência ao anticristo, se é uma referência a Cristo ou a outro personagem. Por isso, eu não vou responder essa pergunta. Muito bem, senhoras e senhores. Realmente, gente, a gente tem perguntas que são difíceis, porque requer... Desculpa aí, gente, garganta seca aqui. Requer um pouco de tempo para fazer as pesquisas, né? Então, se os amados pudessem, de repente, fazer perguntas de modo que eles não tivessem que fazer busca de referências, seria mais rápido, né? Porque realmente não dá para responder buscando referências bíblicas, né? Bem, aí vamos ver aqui os comentários, já estamos encerrando, indo para os finais. Vocês estão ouvindo o grito de criança aí, vocês aí? Tá ouvindo? Pastor Maurício Bento, Kleber Guedes. Pois é, eu peço desculpa, a minha sala aqui é vazada, não tenho ainda aquela acústica de estúdio, mas em breve eu terei, se Deus quiser, eu creio nisso. Walter Antônio, Códice Manuscrito para Kleber Guedes: em que ponta da escatologia você defende o surgimento do cavaleiro do Apocalipse 6, por quê? Olha que pergunta interessante, viu? Kleber Guedes, o seu tempo é de 1 minuto, você entendeu? Quer que eu leia novamente? Para Kleber Guedes e o pastor Maurício, os dois vão comentar. Em que ponta da escatologia vocês defendem o surgimento do cavaleiro de Apocalipse 6 e por quê? Tempo para Kleber Guedes. Primeiramente, tem que se ater sobre a escatologia a qual você se refere, né? Porque existem diferentes tipos de escatologias, entende? Eu sou uma pessoa que não me prendo muito a um conceito escatológico, eu procuro ser mais uma pessoa biblista, que procuro entender a profecia bíblica à luz do seu contexto, entendeu? Então, eu gosto de trabalhar a questão dos textos bíblicos.
o texto bíblico, a profecia bíblica, dentro do contexto onde ele está inserido aí. Como nós estamos estudando hoje Apocalipse capítulo 6, sobre a identidade do cavaleiro branco, então vou procurar a resposta de quem é esse cavaleiro no próprio livro de Apocalipse, entendeu? Agora, escolas escatológicas, cada uma tem a sua interpretação. Eu não posso responder por uma escola. Muito bem. Pastor Maurício Bento, seu tempo é o mesmo. Fique à vontade para responder. Tá, vamos lá. Em que ponto da escatologia vocês defendem o surgimento do Cavaleiro 6 de Apocalipse? No início do período sombrio da Grande Tribulação. Não tem como ser um outro período. É no início do período sombrio da Grande Tribulação, onde o anticristo manifestará suas ações. Agora, tem que ficar aqui bem entendido, quando ele será realmente prestigiado, se vai ser logo no início ou na metade do período da Grande Tribulação, aí é uma coisa que ninguém tem esta resposta. Mas o período em que ele se manifestará, que eu defendo o seu surgimento, é no início do período sombrio da Grande Tribulação. É só isso só que eu tenho para responder. Muito bem. Bem, senhoras e senhores, e aqui nós encerramos mais uma programação. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Maurício arrebentou. Maurício Arrebento, explique Salmo 45. Abraço. Não, é que o menino aí ele tá bagunçando. Maurício Arrebento, você sabe que meu nome é Maurício Bento, ele tá lá, Maurício Arrebento. Tá. Querendo dizer que ele me arrebenta. Resposta fala o seguinte: boa noite para os evangélicos, e o anticristo será uma pessoa que irá governar a terra por 7 anos no futuro. Não sei de onde tiram essa fantasia. Segundo as cartas de João, já nos dá, penso, né? Ele não perguntou para ninguém. Vamos ver aqui. Elton Jonatas. O Elton Jonatas, acho que o nome dele é esse, é? Elton Jonatas. Nonato é meu filho. Ah, sim, rapaz, que bacana. Raimundo Nonato. Ah, que bacana. Muito bacana isso aí. Pois não? Desde já, eu quero falar aqui que eu não tenho nada contra o Kleber Guedes, não. Ele é meu amigo, eu gosto dele. É claro. Ele bate na minha cintura, que ele é muito grande. Maurício, mas o Kleber Guedes, para mim, é um amor de pessoa. Podemos ter uma visão diferente teológica, sim, mas é um homem que eu admiro e respeito muito. Viu, Kleber? Aqui eu quero dizer que estamos encerrando mais uma live, mais uma participação. Eu quero agradecer ao nosso querido pastor Maurício Bento pela disponibilidade. Foi muito honroso para nós receber o senhor aqui, tá bom? Escritor do livro Desmascarando Satanás. Muito honroso também receber o nosso querido Kleber Guedes. E eu quero começar pelo pastor Maurício. Aqui o Wellington Pereira parabenizando os debatedores. E a pergunta para o pastor Maurício é: pastor Maurício, você tem canal no YouTube? Como que faz para comprar o seu livro? Tenho meu canal no YouTube. Dispõe de um breve meu canal, tempo só que eu desativei ele. Porque eu vou preparar ele melhor. Entendeu? Ok. E como é que faz para comprar o seu livro? Me chama, passa meu telefone, Elton. Põe meu telefone aí. Pode colocar aqui, meu telefone? Posso. Qual é o seu telefone? DDD 11 DDD 11 Sim. 96919 7827. A pessoa faz um Pix, depois me manda os endereços e eu mando diretamente. 7827, né? Isso. Aí está o pastor Maurício Bento, o número dele. Olha, confere aí se está certo. 96919. Não é isso? 7827. Você pode entrar em contato com ele para estar comprando o seu livro Desmascarando Satanás. Muito obrigado, pastor Maurício Bento. Querido professor Kleber Guedes, como que faz para estar entrando em contato com você? Você tem livros, enfim, você tem canal no YouTube, como que faz para as pessoas estarem te contactando? Fica à vontade. Um pouco de tempo.
O meu telefone é 359-881-4488. Hoje eu me resido aqui na cidade extrema, Minas Gerais. Estamos aí abertos aí para atender convites, para ministrar aquilo que os irmãos desejarem. Eu já escrevi um livro uma vez sobre heresias e seitas, compreende? Hoje eu estou escrevendo outros livros aí, mas está em andamento ainda, compreende? O meu canal se chama Professor Kleber Guedes, aí no YouTube. Os irmãos podem escrever Professor Kleber Guedes, ali nós fazemos entrevistas. Hoje eu fiz uma entrevista com o professor Gerson de Amorim sobre os mistérios do livro de Gênesis. Os irmãos podem ir lá assistir, muito legal. Segunda-feira nós vamos ter uma sabatina lá, o Ronaldo Lima, ele convidou uns adventistas para sabatinar ele, né, sobre se o sábado semanal é bíblico ou não. Lá no nosso canal nós trabalhamos mais com entrevistas, bate-papo. Bem, senhoras e senhores, muito obrigado, Kleber Guedes, muito obrigado, pastor Maurício Bento, muito obrigado, Brasil, muito obrigado, Arena Apologética. Foi um prazer receber os senhores aqui. Então, você, para se inscrever no canal do Kleber Guedes, você digita como lá no YouTube? Professor Kleber Guedes. Professor Kleber Guedes, e você assiste a programação dele. Para você se inscrever no canal do pastor Maurício Bento, você se inscreve, como é que se escreve lá no YouTube? Elton Maia, por enquanto meu canal ele não está funcionando ainda, porque eu tirei todas as postagens que tinha, mas é o Academia de Profetas. Bacana. Logo ele vai estar na ativa, mas por enquanto não tem nada ainda não. Magnífico. Mas para comprar o seu livro, basta entrar em contato com o número que está aparecendo aí na tela, 11 96919 7827. Bem, senhoras e senhores, e aqui nós agradecemos a todos vocês. Muito obrigado, foi um prazer, foi uma honra estar aqui, eu fico muito feliz. Acredite, eu fico marcando o horário. Está chegando às 20 horas para eu estar lá na Arena Apologética com os convidados. E aqui nós terminamos. Muito obrigado, Brasil. E como nós sempre dizemos no final da live, louvado seja Deus. Comigo, louvado seja Deus e louvado seja Deus. Fiquem todos com Deus. E solta a vinheta.